Sejam todas muito bem-vindas à nossa conversa de mulheres, todas as terças-feiras, ao vivo, aqui pelo Instagram. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso bate-papo. Vamos estar encaminhando aqui o aviãozinho para convidar as nossas colegas que estão online, né? Como nós fazemos todas as terças-feiras, para que elas também usufruam desse nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre a questão de buscar ajuda, né? Como saber que a gente precisa de ajuda? Quando eu sei que está no meu limite e eu preciso de ajuda? Então, se você tem alguma colega, se você gostaria que outras pessoas tivessem acesso a esse conteúdo, encaminhe um aviãozinho, tá? Para que as suas amigas também possam assistir. Já tem gente entrando aqui. A Luzilene, seja bem-vinda, querida. Obrigada por estar aqui. Eu vou estar encaminhando, enquanto isso nós vamos batendo um papinho aqui, até que as nossas colegas também consigam entrar no nosso bate-papo. Nós temos feito esse bate-papo de uma forma informal, né? Com coisas do dia a dia, né? Das mulheres, vivências, de como que a gente encara a nossa vida no dia a dia. Essas são as temáticas que a gente aborda aqui. Então fiquem bem à vontade de estarem fazendo perguntas, citando algum exemplo, tá? Eu gosto muito quando vocês participam. Então fiquem à vontade. Quem estiver entrando pela primeira vez, coloca seu nome, a cidade onde você está assistindo, tá? Para que a gente possa interagir com você, te conhecer melhor, tá? Nós temos, em todas as lives, nós temos tido pessoas novas assistindo, o que me deixa muito feliz, muito grata a Deus, né? Primeiro pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar com vocês, dialogar com vocês. E em segundo lugar, agradecer minhas colegas de trabalho, agradecer minhas amigas, minha família, que me acompanha, que incentiva o meu trabalho. E principalmente as minhas mentorandas, né? Que de uma forma muito querida, muito bacana, elas sempre estão acompanhando, né? Nós temos os nossos encontros semanais ou quinzenais. E como elas sabem que na terça-feira tem a live, elas também acompanham por aqui, né? Para dar uma refrescada nos conhecimentos, para aprimorar ainda mais, né? Os nossos bate-papos individuais, exclusivos, né? Que nós fazemos da mentoria. E aqui na live a gente tem essa oportunidade de troca, de conhecer outras pessoas, né? É muito prazeroso. Então, meninas, como a gente descobre que a gente precisa de ajuda? Nessa vida corrida, a gente vai no atropelo e no automático, né? Como a gente costuma dizer aqui, no como come, bebe e dorme, né? Naquela coisa do vamos indo, ver como é que fica. E às vezes a gente não percebe o caminho que a gente está tomando de distanciamento da gente mesmo, das nossas emoções, sabe? De tanto que a gente entra nessa roda viva do do agrada o outro, de faz pelo outro, e às vezes a gente não tem nem muito tempo pra gente, pra olhar pra nós, pras nossas emoções, sabe? Então esse alerta que eu sempre tenho dado aqui com vocês nos nossos bate-papos é exatamente isso. Meninas, olhem pra vocês. Olhem para as atitudes, para a forma como você está reagindo às adversidades da vida. Entendeu? A Catiane entrando aqui, seja muito bem-vinda, querida. Prazer tê-la aqui, né? A Catiane e a Lucilene são mentorandas aqui de Campo Grande. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui acompanhando, tá bom? Seguindo o nosso bate-papo, quem não precisa de ajuda? Todas nós precisamos de ajuda. Todas as mulheres. Independente da fase que se encontra, né?
Às vezes fala, Ilma, mas eu sou adolescente, isso é só para pessoas mais velhas. Ilma, eu sou recém-casada. Eu tenho filho pequeno. Em todas as fases, todas da nossa vida, a gente precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Porque é na ajuda, nesse auxílio, né, de um profissional, de uma outra pessoa, é que a gente aprende. A gente aprende e a gente ensina. Por toda a nossa vida. Desde que nós nascemos, nós estamos aprendendo. E até morrer a gente está aprendendo. Né? E é muito bacana quando a gente aprende e a gente consegue ensinar. Tem pessoas que falam assim, não, eu gosto de ensinar. Eu gosto de passar para as pessoas o conhecimento. Sim, mas a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E para a gente ter, né, ter no sentido do nosso desenvolvimento, da gente ter conhecimento, ter prática, ter vivência, é no nosso andar no dia a dia, no nosso aprendizado e principalmente com pessoas que estão no nível, às vezes até um pouco mais elevado de conhecimento do que a gente, né? Porque ninguém sabe tudo. Às vezes você acha, não, eu já aprendi tudo, né? Eu já sou avó, eu já sou... Não, a gente tá aprendendo todos os dias. E como é bom quando a gente recebe um aprendizado e a gente consegue passar adiante esse aprendizado. Lembra que eu falei para vocês que eu tive um aprendizado de que uma mulher, ela impactada, né, sendo assistida, sendo ajudada, essa mulher ela pode impactar até 15 mulheres no seu entorno. Seja mãe, irmã, tias, primas, filhas, netas, sobrinhas, sabe? Então é uma corrente muito do bem, sabe? Quando a gente recebe e a gente dá. A gente dá e recebe, né? Essa troca, ela é muito importante para nós mulheres. E ela vem nos aprimorar a cada dia, né? Porque nós, como seres humanos, a gente precisa evoluir, sabe? Por mais que às vezes a gente ache, não, tá tudo tranquilo, eu já passei por situações muito difíceis, mas hoje tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É que assim, no decorrer da nossa vida, nós vivemos dias de luz e de sombra. Então, se a gente está vivendo um momento de tranquilidade, de paz, ok. Mas às vezes a gente precisa também se preparar e ter maturidade para enfrentar qualquer situação inesperada. Né? Porque, infelizmente, às vezes vêm as adversidades. E se a gente não está firmado, se a gente não está com as nossas emoções organizadas, a gente pode ter um sofrimento maior do que a gente tá, sabe, possa suportar, ou que a gente acha que dá conta, mas na verdade, né, a onda às vezes é maior que a gente. Então a gente precisa muito de apoio, de ser apoiada, ser assistida, sabe? Isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso aprendizado. Então, se você é uma pessoa que gosta de ensinar, que gosta de influenciar outras pessoas, você precisa de ajuda, sabe? E eu fico muito feliz quando eu consigo passar para alguém um conhecimento, algo que foi importante na minha vida, que eu vivi e que isso vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. Isso me deixa muito feliz. Assim como eu também, né? Já recebi muitas coisas importantes, muitos conhecimentos, né, de pessoas que me ajudaram e que me ajudam até hoje a eu ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, né, uma profissional melhor. Isso que faz sentido à nossa vida, né? E para vocês, isso faz sentido? Mas eu ando meio desanimada com essa coisa de evolução. É tudo a mesma coisa. A gente tem que seguir na vida do jeito que dá. Não.
a gente pode ser cada dia melhor. A gente precisa ser melhor a cada dia, né? E aí, se você está vivendo exatamente nessa fase, sabe, de desânimo, uma fase com a estima muito baixa, sabe? Se você anda assim no limite do seu estresse, sabe? Você tá revoltada com a vida. Se você tá naquela fase assim que, tanto faz, deixa correr do jeito que tá, você precisa olhar para você, sabe? Você precisa olhar para suas atitudes, porque algo não está certo em você. Algo não está normal em você. Você precisa rever a sua postura, a sua forma de dialogar, a forma de você considerar as pessoas que estão ao seu entorno. Porque às vezes a gente também acha assim, né? Eu estou sempre certa e as pessoas que se adequem ao meu jeito de ser. E na verdade não é bem assim. A gente também precisa ter empatia e se colocar no lugar do outro, né? Porque se você às vezes só dá uma resposta atravessada, se você nunca agrada, você só quer ser agradada, né? E fica muito estressada com a forma como as pessoas te tratam e revoltada, isso também não é saudável, né? Não que nós não vamos nos entristecer, não que nós não vamos ficar chateadas, não que nós não vamos ter o nosso momento de, sabe, de indignação normal. Nós somos seres humanos, né? A Valerinha entrando aqui, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Obrigada pela sua presença aqui no nosso bate-papo. Estamos falando sobre a importância da ajuda. Quando a gente percebe que estamos precisando de ajuda. Esse é o nosso tema de hoje. Então, meninas, a gente pensa às vezes que do jeito que a gente tá levando tá bom, né? Eu nasci assim, fui sempre assim. Mas ao longo dos aprendizados, a gente percebe que não é assim. Que as relações, elas são uma via de mão dupla, né? Em que eu recebo, mas eu também dou. Eu sou agradada, mas também não me custa agradar, né? De fazer um mimo, de fazer um gesto, até por uma questão de educação pelo outro, me preocupar com o outro, né? Nesse período de pandemia, a gente viu muito isso, né? A importância, de repente, de você dar uma ligada, passar uma mensagem, mandar um postzinho de esperança para alguém, né? No sentido, olha, tá tudo bem, olha, vamos ter esperança, olha, que você tenha um bom dia. Né? Eu gosto muito quando eu recebo assim mensagens, sabe? Desse tipo animador. Logo cedo. Parece que o seu dia, né, dá uma enriquecida, dá um colorido maior no seu dia, né? O Matheus entrando aqui, seja bem-vindo, Matheus. Nosso bate-papo aqui é mais voltado às mulheres, mas os homens são sempre muito bem-vindos, né? A conhecer e a entender um pouco mais dos mistérios da forma como nós mulheres pensamos e agimos, né? Em relação a esse nosso jeito peculiar, né? De ser. As mulheres, elas têm uma intuição mais desenvolvida, as mulheres, elas têm as emoções mais afloradas, né? E por isso é um aprendizado, por isso é um dia a dia que a gente precisa aprimorar cada vez mais, né? De conhecer nós mesmos. Porque quando nós nos conhecemos, nós vamos refletindo e adequando as arestas que a gente precisa fazer. Entende? Porque nós não somos perfeitos, né? Mesmo você tentando ser a melhor mãe do mundo, ser a melhor esposa do mundo, ser a melhor profissional do mundo, nós vamos falhar. Em algum momento nós vamos falhar. E tá tudo bem. Entende? Tá tudo bem, por quê? Porque é no processo que a gente vai aprimorando.
É quando às vezes eu me deparo com uma atitude não muito legal minha. Eu falo, opa, Ilma, não é por aí. Né? E a gente pode reformular. E ainda há tempo da gente chegar e pedir desculpa, da gente rever aquela atitude, seguir em frente de uma forma mais tranquila. Ai, tem umas pessoas entrando aqui, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer enorme tê-los aqui comigo para o nosso bate-papo. Nós estamos falando aqui sobre a importância de saber o momento certo de buscar ajuda. Na verdade, ter a humildade, né, de procurar ajuda. Porque às vezes a gente fica nessa soberba de que, não, eu sei, eu sou dono da minha vida, eu sou dono... A gente falava há um tempo atrás, né? Eu sou dono do meu nariz. Ninguém tem nada a ver com isso, eu faço como eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Ok, em alguns momentos, né? Claro que a gente às vezes tem que impor, que a gente precisa definir limites, né? Mas acontece o seguinte, a gente também precisa ter um olhar em relação ao outro, sabe? A se colocar no lugar do outro. Porque senão fica uma situação muito, muito cômoda, né? Não, é do meu jeito, se você quiser, tudo bem. E não é assim. As relações né? Como eu já falei, de via de mão dupla, é isso. Você dar e receber. É muito bom receber, claro, né? Tipo, agora semana a gente teve Dia dos Namorados, né? Pensa se você dá um presente e não recebe nada. É muito chato, né? Ou então você só recebe e tudo bem? Não, eu não vou retribuir, né? As relações vão se enfraquecendo quando é só de um lado. Só o outro agrada, só o outro, sabe, tá interessado em florescer essa relação. Só o outro tá regando a plantinha, né? Então, a gente também precisa fazer isso em algum momento, né? Para que fique ainda melhor. Se você já tem uma boa relação, se você, né, já está contemplado uma série de situações, de atitude que é agradável para você e é agradável para o outro, né, para outra pessoa, ok. Mas a gente precisa também se dispor né? Se dispor a amar, se dispor a se doar, né? Isso é muito louvável quando a gente também se doa pelo outro, né? Porque às vezes para mim não me custa nada, não é tanto, entendeu? E para o outro aquilo faz toda a diferença na vida da pessoa. Principalmente quando a pessoa já tem um histórico de sofrimento, né? Nós temos falado muito aqui sobre isso, sobre as pessoas que vivem uma situação de dificuldade, de sofrimento, traumas que a pessoa traz da infância. Então, por exemplo, se ela aproxima de uma pessoa e essa outra pessoa simplesmente não acolhe, tá sempre, né, desconsiderando o outro, isso é mais amargurante ainda para essa pessoa, né? Ela, se é triste, vai ficar mais triste ainda, né? Então a gente precisa ter essa sacada e esse olhar. E às vezes a gente não consegue enxergar sozinho. Eu tenho dito isso aqui nas nossas conversas. Sozinho, às vezes a gente não consegue enxergar e nem sair dessa situação que a gente está vivendo. Sabe? E às vezes até de tristeza, de marasmo, no sentido assim de não ter uma evolução, né? Fica naquela mesmice e você não consegue avançar para algo melhor ainda para você. Entende? Ó, a Cleo chegando aqui, seja bem-vinda, Cleo, Eric, Cauã, muito bom, muito obrigada por vocês estarem aqui. Sintam-se à vontade de se pronunciar, de falar, de dizer se acontece isso com vocês também, alguma experiência que vocês já viveram, certo? É que o nosso bate-papo é muito democrático. Eu gosto muito quando vocês participam e que vocês trazem também, né? As experiências de vocês, o quanto isso impacta na vida de vocês, né?
porque a gente conversa aqui sobre assuntos da vida. A mentoria, ela nada mais é do que um momento de diagnóstico, de identificação do momento que você está vivendo. Né? E nós fazemos isso juntas na mentoria. Traçamos metas juntas, avaliamos juntas as potencialidades, as limitações que você tem, né? Isso é uma ajuda a você empoderar de algo que você não conhecia. Ajuda no sentido de abrir o seu olhar para novos horizontes. Né? Eu sempre recomendo aquela nossa live sobre a lagarta e a borboleta. A borboleta, ela é linda, ela voa, passa uma sensação de liberdade, mas um dia ela foi lagarta, né? Não foi assim, teve um processo para ela se tornar lagarta, né? E a gente precisa viver esse processo, um processo de aprimoramento, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, olha a Maria lá, nossa, que mulher forte, corajosa, né? De uma certa forma até invejável no sentido de, né, de ser uma pessoa equilibrada, ponderada. Mas se você for conversar com ela, você vai saber o caminho trilhado, os processos que ela passou, que ela viveu para chegar naquela situação. Todos nós. E detalhe, né? Às vezes a gente, numa área, a gente consegue uma evolução maior. Em outras áreas, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, eu tenho mentorandas que falam, irmã, olha, tudo vai. Eu sou uma boa mãe, eu sou esforçada, eu procuro ser a melhor esposa, mas eu tenho um descontrole da parte financeira que é muito complicado para mim. Entende? Outros já não. Para uma outra mulher pode ser que a vida financeira dela é equilibradíssima. Ela leva ali na ponta do lápis todos os gastos, todos os ganhos, consegue guardar dinheiro. É evoluída na questão financeira. Porém, às vezes ela se esbarra nas questões conjugais. Às vezes ela se esbarra como mãe. Entende? Então a gente precisa trazer essa reflexão pra gente e dar uma olhada e falar, opa, o que tá acontecendo comigo? Ai, olha aqui, o João, meu filho, e os amigos dele, todos aqui assistindo. Muito obrigada por vocês estarem aqui, meninos. Fico muito feliz. Vocês são jovens e estão aprendendo muita coisa interessante aqui sobre as mulheres, tá bom? E também, né, os meninos também às vezes precisam de buscar ajuda, entende? Às vezes até por essa coisa, isso é pros fracos, né? Buscar ajuda é pros fracos, eu dou conta, eu sou tal. Ok, mas em algum momento, a gente também precisa olhar para as nossas fraquezas e ver que a ajuda é necessária. E isso não nos diminui. Isso não vai trazer para nós uma sensação assim de, ele é fraco, por isso que está buscando ajuda. Não, ao contrário. Se você consegue reconhecer as suas fraquezas, isso te traz muita dignidade. Isso te traz uma sensação de responsabilidade, entende? De tentar ser melhor, para com você mesmo, sabe? Ser realista com você. Eu preciso ser melhor. O que eu fui ontem, o que eu fui a semana passada, o ano passado, entendeu? Eu preciso melhorar. E quando eu melhoro, as relações ficam muito melhores ao nosso entorno, sabe? Então, por isso que eu gosto de trazer essas reflexões, sabe? Por conta do processo. Não é nada além disso, não é uma mágica, né? Você dorme e acorda transformado, né? Nossa, gente, essa coisa da borboleta, a gente tem usado aqui muito no nosso bate-papo. Eu tenho usado muito nas mentorias,
Porque, principalmente as mulheres, em alguns momentos, elas vivem, sentem como lagartas. Somente como lagartas. Ela não consegue ver uma perspectiva. Ela não se preocupa em, sabe, ter outras opções, voltar a estudar, procurar um outro emprego, mudar o corte do cabelo, né? Mudar o seu estilo de moda, sabe? Por conta dessa maneira. Não, eu sou assim, eu vivi assim, você sempre assim. Isso é sinal de involução, sabe? Que você não está preocupado em evoluir, em ser melhor. Ok, às vezes você até volta lá no estilo anterior, né? Mas o fato de você ousar a renovar, ousar a experimentar outras coisas, é um aprendizado. E é um processo que você passa para novas perspectivas. Entende? As vivências, elas são importantíssimas na nossa vida. Tem uma coisa que eu amo, é conhecer outras pessoas, pessoas diferentes, que pensam diferentes da minha forma de pensar. Porque senão fica muito cômodo, né? Eu tenho amigas de infância que eu amo de paixão, que a gente, né, fomos amigas lá na infância, na adolescência, na fase adulta, entrando na terceira idade, e a gente continua amigas. Eu amo de paixão. Mas, ao mesmo tempo, conhecer pessoas novas traz um certo desafio, né? E essas amigas também, que também estão nesse processo, e a gente gosta muito de conversar sobre isso, sobre a vida. E às vezes a gente até fala isso, né? Fala, nossa, você lembra como eu era? Você lembra que a gente fazia assim, 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 e hoje a gente, né? A gente reveu a forma de ser. Então, assim, eu acompanho muito o desenvolvimento das minhas amigas, assim como elas também acompanham o meu desenvolvimento, né? E a gente faz muito esse bate-bola, né? De refletir sobre a vida. Nossa, mas, né? Se eu tivesse feito isso, mas agora eu tô vivendo um outro momento. Mas agora, né? Eu tô tentando desse jeito. Eu vou buscar uma outra alternativa. O que você acha? Sabe essa troca de ponderar, de ouvir o outro? Sabe? É muito satisfatório. É algo que traz muita grandeza pra gente. Quando a gente ouve uma pessoa mais experiente, uma pessoa com conhecimento diferente do meu, ou que vai me acrescentar em algo, né? Tem uns estudos que dizem que a gente é a média das 5 pessoas mais próximas da nossa vida, né? Então, isso é muito importante para você dar uma avaliada, né? As 5 pessoas mais próximas de mim, como é o comportamento delas? Elas têm uma posição positiva frente à vida? Ou elas estão desanimadas, desistindo, com a estima muito baixa? Porque se essas 5 pessoas são e agem dessa forma, de alguma forma isso vai me afetar. Eu sempre observo os adolescentes, né? Até porque meus filhos são de 18 e 16 anos. E às vezes, quando eles estão convivendo com um grupo de pessoas e esse grupo fala uma gíria X ou tem tal comportamento, o que acontece? Eles assimilam aquilo sem nem perceber, sabe? Então é muito engraçado. A gente, como mãe, que não tá vivendo lá na escola todo dia, não tá lá com aquele grupo, eles vêm para casa e traz aquela atitude, vamos dizer assim, a brincadeira, sabe, hoje não é gíria, né, mas traz aquele jeito de falar, né, que é peculiar daquele grupo que eles estão vivendo, que eles estão participando, entende? Então, assim é na nossa vida adulta também.
Se eu começo a me relacionar com mulheres de uma postura mais, vamos dizer assim, de evolução, que também estão preocupadas, né, com esse jeito de viver mais feliz, mais leve, mais, né, assim, com valores inerentes mais à questão emocional, é uma situação. Se eu convivo com pessoas que estão valorizando muito o dinheiro, o ter, o ser, isso de alguma forma vai me afetar, sabe? E eu acabo começando a pensar daquela forma. Então esse cuidado a gente precisa ter, sabe? Esse equilíbrio. Porque às vezes, nossa, você tem pessoas que é focado no dinheiro. Entendeu? Então assim, só valoriza ou só quer estar com quem, né, tá aí no topo da onda, no sentido de lugares caros, de viagens internacionais, que tudo bem, não que a gente não possa fazer isso, mas acontece que teve um período de amizades minhas assim, que todas as minhas amigas foram pra Europa. Todas. Todas. Menos eu. Então, você percebe assim, sabe? Aquela coisa, não, mas se ela foi, eu também quero ir. Não, mas espera lá. E como que eu também não vou dizer que eu fui, né, que eu participei disso? Entende? Então, são valores que não que não deva. E acho até que é importante, porque às vezes isso também te empolga a buscar outras oportunidades, né? Ok, né? Tem uma influência positiva nisso. Mas quando essa influência passa a ser negativa, no sentido assim, eu não tenho condições de acompanhar esse nível, mas porque todas as minhas amigas estão fazendo, aí todas as minhas amigas compraram X carro esse ano. Ah, eu tenho que comprar também esse carro do lançamento, porque todo mundo tem. Entende? Então, assim, tem que avaliar. Eu estou fazendo isso por uma questão, não, realmente é um bom carro. Não, olha, minhas amigas já viram que, né, no custo-benefício esse carro é o melhor. Ok. Mas se for por um modismo, se for assim, às vezes eu vou até me endividar para poder acompanhar o nível das 5 próximas, eu tenho que tomar muito cuidado sobre essa influência. Entende? Porque a influência pode ser positiva e pode ser negativa. A Denise entrando aqui. Oi, querida. Que bom que você tá aqui. Jean também tá entrando aqui. Acho que deve ser pela primeira vez. Seja bem-vindo, Jean. É uma satisfação ter pessoas novas aqui no nosso bate-papo, tá? Nós estamos falando aqui sobre a importância de buscarmos ajuda, de sabermos quando buscar ajuda. Nós não somos autossuficientes para tomar decisões e vivermos isoladamente de uma forma que, eu sei de tudo, eu me basto, né? Essa é uma postura muito ruim do ponto de vista de desenvolvimento humano. A gente, ao se relacionar, a gente aprende. A gente muda postura, a gente aprimora conceitos, experiências, né? Isso é muito bacana. A Lu entrando aqui, seja bem-vinda, querida. A Lu é lá de Londrina, no Paraná. Muito bem-vinda, fico muito feliz de você estar por aqui, tá? Fique à vontade de contribuir, de trazer suas experiências. A Lu também é mãe. Tem uma caminhada aí, né, Lu? Então, meninas, vocês compreendem que todos nós, na verdade, a gente precisa dessa ajuda? A gente precisa buscar agregar mais conhecimento, agregar experiências novas, agregar saberes, posturas. Eu tenho muitas amigas que às vezes eu olho e falo assim, nossa, quando eu crescer eu queria ser igual ela. No sentido, assim, de ser pessoas maduras,
né, na sua postura, maduras nas suas atitudes, maduras em relação às adversidades da vida, como elas enfrentam aquela situação. Não que não tenha sofrimento, né? Ninguém sabe tudo. Mas em algumas coisas, em algumas áreas da vida, elas, passaram por um processo e estão lá na frente de mim, né? Assim como algumas coisas eu também, pela minha vivência, eu tenho 56 anos, então muito provavelmente eu também, de alguma forma, contribuo na vida delas, né? Por ter mais tempo, por ter passado por etapas da minha vida, ter passado por adversidades que todos nós passamos, né? Momentos difíceis. E esses momentos, eles trazem o aprimoramento na nossa vida. Ele traz um aprendizado. Entende? Aí você pode me falar, Ilma, mas porque você não passou pelo que eu passei. Eu passei por muita dor, passei por situação de morte, de luto. Eu sei. Eu sei que é muito dolorido, entende? Mas todo sofrimento, toda dor, ela traz pra gente um aprendizado. Que às vezes a gente não consegue perceber ali naquele momento, naquele turbilhão que a gente está vivendo. Mas quando você olha para trás e você fala, puxa vida, verdade, hein? Esse temporal, ele me auxiliou a rever, né, as minhas posturas. Hoje eu sou uma pessoa, né, menos exigente, ou, né, revi uma série de conceitos na minha vida por conta daquela situação difícil que eu passei. A Márcia chegando aqui. Oi, querida, tudo bem? Márcia Ferreira, né? Muito bom tê-la aqui conosco, tá, querida? Então, meninas, é isso, sabe? Que a gente tem conversado e cada dia mais a gente percebe, né? Eu ouço histórias, assim, sobre o nosso feminino, né? Sobre essa evolução como mulheres todos os dias. Eu tenho uma experiência de mais de 30 anos e atendendo famílias e situações complexas. Que às vezes até eu paro e falo, gente, agora? Por onde que nós vamos começar a desenrolar esse novelo? Sabe? Tamanha a situação complexa, dor, luto, traição às vezes, dores mesmo, sabe? E como as pessoas estão precisando dessa cura da alma. Entende? Porque às vezes fisicamente você tá até tudo bem, sabe? Mas emocionalmente você está arrebentada. Sabe? É muita tristeza, é muito conflito com você mesmo, conflito com a sua família, sabe? E aquilo parece que a coisa não anda, sabe? Fica truncada. E você às vezes passa anos a fio da sua vida vivendo daquela forma. É uma dinâmica tão complexa, entende? E esse jogo, às vezes, sabe? De um para com o outro, de uma exigência com o outro, de, sabe? Relações de dependência, relação que não é nada saudável, sabe? Do ponto de vista de evolução e de melhoria. E tudo bem, e o duro é que às vezes isso acontece com a sua irmã. É a sua irmã que está sendo tóxica com você. É a sua mãe. É a sua sogra. É o seu marido. A pessoa que às vezes você mais ama. O seu filho que te desrespeita. E isso traz muita tristeza. Muita angústia para você. Entende? E aí começa o conflito, porque você sabe que daquele jeito não tá legal, né? E nós temos uma intuição muito apurada, né? As mulheres têm isso desenvolvido, de, sabe, perceber quando a coisa não tá legal. E quando você percebe isso não tá legal, é que você precisa da ajuda, sabe? No mínimo,
ser ouvida por alguém. Porque à medida que você vai guardando isso, à medida que isso vai te tornando indigesto para você, porque você sabe que não tá bom, você sabe que aquilo tá te incomodando, mas você não consegue processar aquilo, tá? Desenrolar aquela parte da linha que tá toda enroscada. E aí vem o sofrimento. Sofrimento, adoecimento. Muitas mulheres chegam para mim adoecidas de tristeza, adoecidas de rancor, de mágoa, de sufocamento pela forma como ela é tratada, desrespeitada, relacionamentos extremamente tóxicos, violentos, que com certeza só traz, dor, sofrimento para as pessoas. E às vezes as mulheres não conseguem sair desse ciclo, sabe? Às vezes até percebe que não tá legal, mas vai levando, né? Porque para você romper com uma situação dessa, você precisa de muita coragem, de muita determinação. Você precisa de estratégias para sair, desse lodo. E não é tão simples assim. Parece fácil. Ah, não, irmã, vira a página e sai. Difícil. Se você não tiver uma ajuda, um suporte, é difícil. É difícil. Não é muito simples. E às vezes você passa a sua vida lutando por aquilo, lutando por reestruturar, remodelar aquela situação, mas sozinha você não consegue. E aí você não tem força, e você não sai, você permanece, e você sofre, e você faz as outras pessoas sofrerem também. Porque quando você se mantém naquela situação, isso vai te levando cada vez mais ao desânimo. Ah, não tem jeito mesmo. Ah, ele sempre foi assim. Ah. Porque nós não conseguimos mudar ninguém pela nossa vontade. Entende? Já atendi várias vezes mulheres que, às vezes, os maridos ou filhos são envolvidos com álcool, né? E todas as mulheres, o maior desejo delas é que essa pessoa se livre do álcool ou das drogas. Ai, eu queria que seria tão diferente, porque ele é uma pessoa trabalhadora, ele é uma pessoa bacana, desde que ele não esteja alcoolizado. Quando está alcoolizado, muda a pessoa. Só que, para ele sair dessa condição, tem uma série de fatores, que precisam estar ali trabalhando de uma forma, uma engrenagem. Não depende só da sua vontade para que isso aconteça. Precisa mais da vontade do outro para que haja mudança. Por mais que às vezes a gente aconselha, por mais que a gente mostre, mas se o outro, a outra pessoa não quer mudar, não vai mudar. Ele vai ser assim eternamente. Ela será assim eternamente. Então a gente precisa ter esse investimento, claro, né? De comunicação, de argumentação, de demonstrar. A partir do momento que aquilo não surtiu o efeito desejado, o problema passa a ser seu. O problema passa a ser seu para que você busque alternativas para enfrentar aquela situação. Que seja assim o mais confortável possível. Porque se isso traz indignação, se essa situação te traz sofrimento, tristeza, amargura, você precisa se blindar dessa situação. Porque senão você vai morrer de desgosto. Você tá, indo pra um
um buraco sem fim se você não buscar ajuda. Então, é isso, esses alertas que eu gosto de trazer para vocês. E na mentoria, a gente consegue destrinchar um pouco mais isso de acordo com a sua demanda, entendeu? Aqui eu falo de questões gerais, né? Que eu costumo ver, tal, né? De mulheres que é a maioria, né? Todos os dias. Mas, às vezes, você está vivendo uma situação muito peculiar sua, muito específica, sabe? E que você não tá dando conta. E, às vezes, você tem até vergonha de falar para sua mãe, falar para sua irmã, aquilo que você tá vivendo. Porque, às vezes, é algo tão assim, aos olhos das pessoas, tão, ai, nossa, você, tal. E nós temos os nossos medos, as nossas inseguranças. Natural. Faz parte. Entende? Então, se você tá vivendo uma situação que não está favorável, procura ajuda. Sabe, eu tenho disponibilizado os meus contatos. De alguma forma você vai me achar. Tá? Seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja no Instagram, no YouTube. Em algum lugar você vai me achar. E eu tenho deixado esses nossos bate-papos gravados por conta disso. Porque eu sei que muitas pessoas estão precisando de ouvir isso. Entende? Se não é o seu caso, mas alguma amiga sua, alguma parente sua precisa ouvir isso. Tamanho sofrimento, tamanha dor que essa pessoa está vivendo. E o meu objetivo é acolher, facilitar a você, a sua vida, para que você seja feliz. Entende? E num sofrimento desse, você não consegue ser feliz. Você vai passando o tempo aí, vai indo. Mas feliz só quando você passa por esse processo de reanálise, esse processo de reavaliação dos seus valores, do que te traz feliz, do que é prazeroso para você. A gente precisa se conhecer. A gente precisa olhar para o nosso interior. O que me traz felicidade? O que me deixa satisfeita com a vida? Porque às vezes é tanta dor, que você já nem se lembra mais como é que era ser feliz. Às vezes você foi feliz por um tempo, aí a sua vida deu uma guinada e você está exatamente nessa posição. 10, 15, 20 anos igual. Ou pior, né? Porque as coisas não estão melhorando, então você tá pior. Só que tem jeito para você sair dessa condição de dor e ter dias mais alegres, mais felizes. Viver de uma forma leve. Entende? E é isso que eu faço na mentoria. Então, por isso que eu trago esses recadinhos aqui para vocês, trago essas reflexões para que você comece a analisar, né, a forma como você está vivendo e como você pode passar por um processo, tá? De sair dessa condição de lagarta para uma vida de borboleta, que é completamente diferente em todos os aspectos. Na leveza, no colorido, né? Na empolgação, nos desafios, na maturidade, na beleza. A mentoria faz isso. Eu tenho tido muitos exemplos, muitas vidas impactantes com esse processo. De uma forma simples, de uma forma até rápida, vamos dizer assim, né? Porque nós trabalhamos objetivamente aquilo que você traz, a sua demanda, a sua necessidade. E a gente consegue refletir juntas, trabalhar. Eu trago elementos externos, teorias, conhecimento, para que você consiga entender o seu processo e avançar e desenvolver. Olha que coisa interessante, né? Você sai de uma situação de tristeza, de dor, né, para um outro patamar de vida,
que vai te trazer alegria, que vai te trazer entusiasmo. Não que não tenhamos mais dificuldade, claro, mas a gente vai começando a aprender a lidar com essas situações adversas. A gente vai, sabe, ralando um pouco, cai aqui, escorrega ali, mas a gente acaba tendo mais firmeza, mais determinação e sendo mais feliz. Tá? A Del entrando aqui. Oi, querida. Que bom, a Del tá sempre por aqui, dando um oi. Então, meninas, eu quero dizer pra vocês que esse nosso bate-papo ele vai ficar gravado. Vocês podem ter acesso quando quiser. Ouvir de novo, refletir de novo, sabe? Porque às vezes a gente fala de outros assuntos juntos, né? Mas reflita de novo, passe para alguém, divulgue, compartilha. Vai, se você não inscreveu ainda no canal do YouTube, vai lá, se inscreva, porque isso é, de uma certa forma, a maneira de tornar o conteúdo mais democrático, mais abrangente, para que mais pessoas consigam refletir sobre isso, olhar sobre isso e entender a importância que se tem da gente procurar ajuda, da gente não ficar estagnado e ser pessoas desenvolvidas, ser pessoas ainda mais felizes. Esse que é o meu desejo. Né? Como eu costumo brincar com uma amiga, eu falo assim, eu quero que os 4 cantos do mundo saibam que é possível ser feliz. Que é possível a gente ter uma vida melhor. A gente pode se desenvolver e pode ainda ajudar outras pessoas. Nós sentiremos felizes e as pessoas que estão ao nosso lado ou que passar pela nossa vida de alguma forma também vão ver essa felicidade, verão essa alegria, né? E quem sabe impactá-las também para uma vida melhor. Dado o recado? Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês acompanharem, tá? Fico muito feliz mesmo. E eu espero vocês. Toda terça-feira nós estamos aqui com um tema diferente. Então convida suas amigas, divulguem, tá? Para que cada vez mais a gente possa ampliar, né, esse nosso círculo de mulheres e tá falando sobre questões relacionadas à nossa vida. Tá bom, meninas? Grande beijo. Fiquem com Deus. Até terça-feira estaremos aqui novamente. Tchau.